Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez, vamos dar continuidade. Falando agora sobre as interpretações que existem dentro de uma carta de controle, as principais, tá? Existem outras também mais aprofundadas, mas essas vão servir já para você tomar decisões, você conseguir reportar pequenos problemas que acontecer, por exemplo, dentro de uma linha produtiva. Bacana? Eu começo sempre analisando, no caso da carta X/R, que é a mais utilizada pelas empresas, eu começo sempre olhando para amplitude. Quais são as interpretações possíveis, tá? Uma vez que eu começo olhando para a carta das amplitudes, para o gráfico das amplitudes, eu posso perceber ali como está a variação e determinar se existe uma causa especial ou não. E a primeira interpretação possível é essa, ó. Fora dos limites de controle. Então eu tenho lá o limite superior de controle, eu tenho o limite inferior de controle, eu tenho, por exemplo, a minha linha média, tá? O meu R barra aqui e os meus pontos distribuídos. Um ponto fora, isso indica a presença de causa especial de variação. Se você está atuando e você está interpretando o responsável por coletar esses dados, quando você percebe que tem uma causa especial de variação, opa, deixa eu começar a reportar isso, porque nesse momento alguma coisa aconteceu, alguma atitude precisa ser tomada. O que significa? Pessoal, amplitude é o quanto o meu processo está variando, tá? Então, quando eu falo que eu tenho uma amplitude acima do normal, há a presença de causa especial de variação, eu preciso ir lá checar e resolver no momento, perfeito? Qual que é a grande diferença? A grande maioria das empresas não informam, não percebem isso daí em tempo real, o que é um erro, tá? A gente precisa certificar de como isso é coletado, porque só assim para reportar os problemas de maneira adequada também. Eu não paro por aí, tá? Tem uma outra interpretação possível da carta R de sequência acima ou abaixo. Então, por exemplo, eu tenho uma carta lá, tá? Vou usar só uma cor aqui para a gente poder desenhar. Uma carta R, tá? Com uma amplitude média, e eu venho percebendo que tem uma amplitude decrescente. Perceba, eu tenho lá, por exemplo, uma produção no qual o meu produto deveria conter ali uma média de 10, tá? De largura, diâmetro, enfim, o que vocês quiserem imaginar. Tamanho igual a 10, tá? E aí eu começo a fazer a coleta de dados, tá? Coletar as amostras para verificar cada ponto. Cada ponto desse que está ilustrado aí para vocês é um subgrupo, tá? Representa a média de um subgrupo. Perfeito? Então, no primeiro subgrupo aqui, a minha amplitude média é de 2. Então, significa que eu tenho uma amplitude considerável. No segundo subgrupo que eu pego, eu percebo que eu tenho uma amplitude de 1,5. O que eu estou verificando? Que essa amplitude está diminuindo. Perfeito? Se eu diminuo a amplitude, eu diminuo a dispersão do meu processo. Se eu diminuo a dispersão do meu processo, eu estou reduzindo variabilidades. No próximo subgrupo, por exemplo, aqui esse terceiro, eu tenho uma amplitude igual a 1. No quarto, eu percebo uma amplitude igual a meio. Perceba, isso é bom ou isso é ruim? Teoricamente, eu estou sendo mais preciso. Então isso é ótimo. Eu uso uma carta de controle decrescente em amplitude para verificar como eu posso padronizar o processo daquele jeito, porque eu estou reduzindo a variabilidade. Agora, se eu tiver uma sequência acima, que é essa outra interpretação aí, tá? A primeira, no caso, para vocês, vou até colocar de uma cor distinta, tá? Opa, eu tinha uma amplitude baixa, aumentei, vai chegar um momento que o meu processo vai sair de controle, tá? Agora, a gente viu dois conceitos importantes, tá? Nós vimos dois conceitos importantes, precisão e exatidão. A amplitude me mostra a precisão. Estou decrescente, tenho uma amplitude baixa, ótimo, estou preciso, estou exato. É aí que entra a interpretação de uma carta X/, perfeito? Já a carta X/, que é a carta das médias, ela também tem a interpretação básica que nós comentamos, né? Eu tenho lá a carta distribuída, os pontos, e eu tenho um ponto fora, e esse ponto é causa especial de variação. Agora, se eu tenho tudo dentro da minha média, e essa média está de acordo com os meus limites de especificação, não estou falando de limite de controle, tá? Limite de especificação, perfeito, tá? Mas eu preciso sempre em conjunto com a carta R analisar a exatidão também. Bacana, pessoal?
A gente não vai entrar em conceitos mais aprofundados do que isso, né? O interessante aqui é a gente perceber, pô, tem uma sequência acima, tem uma sequência abaixo, alguma coisa está acontecendo, eu posso usar isso ao meu favor, não, eu tenho que melhorar. Então, por exemplo, uma sequência abaixo, como a gente viu de amplitude, o que eu estou fazendo? Que a amplitude está diminuindo, a minha dispersão está diminuindo, vamos lá, vamos tentar padronizar dessa forma. Não, a amplitude está crescendo, pô, precisamos corrigir imediatamente. Então, tudo isso você pode fazer e pode ser o responsável por reportar. Na realidade, a certificação White Belt, ela dá esse escopo ao profissional, né? De reports mais precisos em termos de coleta de dados, resultados e etc. Bacana, pessoal? Se a gente avançar um pouquinho mais, tá? Tem uma outra interpretação muito mais avançada aqui, que é de padrões não aleatórios óbvios. Então, a gente conta, né, os pontos dentro do terço médio. O que seria esse terço médio? Né? Eu considero aí, tem a minha linha média aqui, né? Minha linha média, eu traço mais duas retas com relação a um desvio padrão, dois desvio padrão da minha linha média e começo a contar os pontos que estão dentro desse terço médio, tá? Se os pontos ficarem dentro, é causa especial. Por que eu não gosto muito dessa interpretação? Não é que eu não gosto, tá? Ela pode ser usada, mas isso para empresas que estão com extremo controle, tá? Que tem controle estatístico do processo, que tem um estatístico atuando em conjunto, que já tem projetos de melhoria. Caso contrário, você vai verificar muitas oportunidades de melhoria sem ter a noção desse teste. Perfeito? Não é comum. Pode ser aplicado? Claro que pode. A gente não precisa descartar, mas não é tão comum de ser aplicado assim em casos de White Belt. Perfeito, pessoal? Avançando um pouquinho, tá? Eu tenho também interpretações da carta NP e C. Carlos, qual que é a diferença? Pô, a gente comentou com vocês, carta X/R, eu estou falando de cartas para variáveis, assim como X/S, assim como X-til, que seria a nossa mediana, X-til-R, por aí vai, tá? E eu tenho, nesse caso aqui, as cartas NP e carta C, que são as mais utilizadas para atributos. Olha a diferença, carta NP mede defeituosos e carta C mede os erros, perfeito? Então, se vocês se lembrarem, nós fizemos uma diferença, né? O que seria olhar para defeitos, olhar para defeituosos, lá no começo em métricas de Six Sigma. E aqui a gente vem consolidando também, posso verificar isso numa carta, eu preciso saber disso, qual é a ótica que eu preciso ter para também escolher a carta adequada. Perfeito, pessoal? Na próxima aula a gente finaliza o assunto de cartas de controle, então eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!